Vamos aprender a criar uma composição simples. Para tanto, a gente tem que saber equilibrar os objetos dentro da área, não é? em que vai ser desenhada. Você não pode tomar todo o papel para fazer o desenho, porque a área negativa, ou seja, a área que fica em volta, ela também faz parte do desenho, entende? Estou fazendo aqui um círculo. De início, a gente não deve se preocupar em fazer nada certinho, ou seja, uma linha certinha, senão você vai, traçando pequenas linhas e vai criando o círculo. Pequenas linhas, você consegue criar um círculo perfeito ou quase perfeito, não é? Então, dentro da área a ser desenhada, a gente tem aqui o círculo. Se eu quisesse colocar mais baixo, poderia também, sendo que a gente sabe que o objeto ele vai estar sempre sentado acima de alguma coisa, de alguma superfície, não é? Digo aqui no caso de uma composição, uma natureza morta, no caso. Então a gente tem aqui um círculo. Vamos criar um outro círculo aqui um pouco menor. Vou trazer ele um pouquinho aqui para frente desse. Então ele deve estar aqui abaixo, a base dele deve estar abaixo, não é? Para que fique demonstrado que esse círculo está bem à frente desse, está mais à frente, não é? Devo lembrar a vocês que numa composição, desenho ou pintura, você nunca deve colocar 3 objetos, porque 3 é um número perfeito e isso é evitado de se colocar 3 objetos numa composição ou numa pintura, porque senão vai ficar muito pesada a imagem visual, não é? Do trabalho. Fiz aqui um círculo e eu vou fazer desse círculo uma moringa, né? Moringa, perdão. E para tanto eu vou criar aqui a boca. Vou fazer essa moringa. A boca dela vai ficar de forma que a gente não vai enxergar o interior dela, porque ela está mais alta, não é? E com isso a gente não tem uma visão. Ou seja, a linha do horizonte está ao meio, mais ou menos aqui. Tá? Mais ou menos aqui. Então a gente não enxerga o interior dessa moringa. E essa daqui a gente vai conseguir enxergar. Ó, vou colocar aqui para baixo a boca, né? Então a gente vai conseguir enxergar o interior dessa por conta da boca estar virada aqui, para baixo. Então a gente está fazendo uma composição simples, mas de maneira harmônica, não é? Se eu colocasse muito ao lado aqui, ia ficar muito balanceado, ia ficar como se estivesse numa balança, não é? Isso não é interessante, então eu coloco um pouco mais à frente, e até dá a impressão de que essa aqui é um pouco menor, já que ela está na frente, menor um pouco do que essa, e isso causa um efeito visual melhor aqui do trabalho. Eu vou esfumar, trabalhando sempre esfumando, para valorizar os tons de grafite sobre o trabalho. A gente vai trabalhar agora as sombras, não é? Já que o desenho ele já tem as suas formas definidas, a gente tem que trabalhar agora luz e sombra no trabalho. E efeitos que demonstrem, não é? A forma, as formas da nossa composição.
É importante esfumar bem o trabalho. Eu já disse isso em algumas outras explicações. Ele leva o grafite de um lado para o outro. Esse esfumado ele leva um grafite de um lado para o outro, e com isso a gente ganha tempo e um melhor efeito no trabalho. Você nunca deve trabalhar de imediato com um lápis escuro, tá? Ou seja, o início do trabalho ele é sempre feito com um lápis mais claro, e à medida em que vai se fazendo o desenho, você vai observando as áreas onde requerem ser mais sombreadas e vai escurecendo. Porque se você trabalhar com um lápis escuro logo de cara, você vai ter que ficar dosando a pressão do grafite sobre o papel, né? Ou seja, você não vai poder colocar força demais no lápis, porque vai escurecer demais e aí depois você não vai conseguir clarear onde deve ficar mais claro a iluminação. Então é sempre bom você trabalhar com um lápis mais claro e vai escurecendo aos poucos. Note agora, agora eu estou com um lápis mais escuro, e agora o efeito que ele cria em cima do trabalho feito a princípio com um lápis mais claro, isso já dá um efeito bem legal aqui no nosso desenho, né? E a gente vai ultrapassando as dificuldades, né, impostas pelo início do trabalho. A gente vai vencendo isso e vai conseguindo terminar o nosso desenho. Você vai notar agora que com pequenos tracinhos em X, a gente consegue fazer, não é, uma sombra bem harmônica em cima dessas áreas sombreadas, ó, que anteriormente foi feita com um lápis mais claro. A base do desenho, ou seja, a parte mais baixa aqui, onde está assentada, vai criar sempre uma área mais escura. E a gente deve representar bem isso com um lápis mais escuro. Quanto mais fechada as áreas, mais escura a sombra vai ser. Ó, pequeno X, ó. E esses X, eles vão diminuindo de tamanho à medida em que vão se aproximando aqui da área mais iluminada, tá bom? É uma composição simples, né, com dois elementos, mas que fica bonito num desenho, tá? Eu até costumo dizer e acreditar, não é? Que o menos, muitas das vezes, o menos é mais, tá? Se colocar muito objeto, vai ficar tanta informação na composição que essa vai ficar desagradável. A luz ela está batendo aqui, né? Então a sombra ela vai ficar um pouco mais caída para o lado de cá, tá bom?
um pouco mais caída para cá. E esse objeto vai fazer a sombra aqui nesse objeto. Você deve sempre observar o trabalho como um todo, né? Quando estiver finalizando o trabalho, você afasta um pouquinho do trabalho e observa ele como um todo para dar um equilíbrio de sombra, tá? Ou seja, ó, essa sombra aqui ó, é a sombra mais intensa aqui nesse objeto. Eu tenho que ver, né, que a luz está vindo daqui para cá e observar se as sombras desse objeto estão balanceadas com esse, né? Lembrando sempre da luz, é claro. Nunca esqueça a intensidade de luz que você determinou no início da execução do seu desenho. Sempre que preciso, você volta a pegar o lápis mais claro que você iniciou o trabalho e reforça as áreas onde necessitam de serem escurecidas com esse lápis, tá? Uma variação de sombra em cima da superfície também é interessante fazê-lo. Espero que essa aula tenha sido proveitosa para você, apesar de ser uma aula bem simples, não é? Mas que possa lhe agregar um pouco mais de conhecimento. Se possível, pessoal, deixa o seu joinha, curte o vídeo, se for de sua vontade, tá? E também compartilhe, se assim de sua vontade for. Ajudem o canal. Não deixe, ou não esqueça, melhor dizendo, de assinar o seu trabalho, para que caso este se perca, alguém vai saber que o trabalho é seu. Ou você mesmo, né? Pode esquecer que foi você que fez. Com o decorrer do tempo, a gente muda os nossos traços, nossas linhas, e pode ficar esquecido no tempo e você esquecer que foi um trabalho que você criou. Abraços e até a próxima.